Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia vem nos trazer exatamente a presença de Natanael. Agora, quem veio a ser Natanael? Natanael foi um dos discípulos de Jesus. Ele surge no contexto bíblico no seguinte momento. Estavam reunidos Jesus, Pedro, João e Filipe. Os três foram os primeiros que começaram a acompanhar Jesus. Pedro, João, Filipe e Jesus. Então, essas quatro pessoas iniciaram a trajetória para levar a palavra de Deus, evangelizar e seguir Jesus. Filipe disse que conhecia um homem que poderia ajudar nessa caminhada, nessa trajetória, pois ele era um homem de grande fé, de um coração aberto ao conhecimento e à palavra de Deus. Então, ele disse a Jesus e a João e Pedro que iria convidar a Natanael para poder compor a essa equipe que estava se preparando para poder evangelizar e para que Natanael pudesse conhecer Jesus. Então, Filipe saiu do grupo e foi atrás de Natanael, buscar Natanael para que pudesse conhecer Jesus. E ao encontrar Natanael, que estava debaixo de uma figueira, descansando, ele chamou Natanael e disse a ele que havia encontrado Jesus. Com toda certeza, Natanael era amigo de Filipe e, por serem amigos, eles comungavam às vezes da mesma classe social. E sabemos muito bem que eram pescadores. Então, provavelmente, Natanael era um homem que era simples, vivia as simplicidades da vida, mas tinha o conhecimento da palavra de Deus. E ele tinha o conhecimento da palavra de Deus porque quando Filipe disse a ele que havia encontrado o Messias e o convidou para conhecer Jesus, ele quis saber de onde Jesus era. E logo disse que Jesus era de Nazaré. E o nosso contexto bíblico mostra muito bem de que quem era de Nazaré não era uma boa pessoa. Eram pessoas que não eram consideradas de boa classe, não eram consideradas pessoas nobres. E a vinda de Cristo era esperada basicamente de um contexto onde houvesse nobreza, houvesse grandes status, que Jesus seria um homem importante, talvez um rei ou algo parecido. Porém, como nós sabemos muito bem, a palavra Messias, ela vem nos trazer o significado de ungido, e não de rei, de poderoso, de algo parecido, mas sim de ungido, aquele escolhido por Deus para poder trazer as boas novas, para poder trazer coisas boas para aquele povo, aquela nação, a quem tanto esperava a vinda dele. Então ele questionou Filipe se em Nazaré teria alguma coisa boa. Ali demonstra para a gente um grande aprendizado, nos mostra um grande aprendizado no qual mostra que nós às vezes somos como Natanael, que temos dúvida, não temos certeza e não acreditamos nas coisas de Deus. Nós colocamos pouca fé. Porém, ali traz um outro aprendizado que ele não questionou mais. Apesar de ter dúvidas, ele levantou e seguiu Filipe para ver quem era Jesus. E muitas vezes na nossa vida aparecem Filipes, pessoas como Filipe, que vêm atrás de nós, nos buscam, nos procuram, nos convidam a levar a palavra de Deus, nos convidam a conhecer Jesus e nós muitas vezes nos recusamos a ir. Mas nós temos que ter no mínimo ações como a de Natanael, que não recusou, aceitou o convite, apesar da dúvida, aceitou o convite e foi lá conhecer Jesus. Muitas vezes nós temos que experimentar de quem é Jesus para que nós possamos acreditar. Então, às vezes a gente precisa de dar essa oportunidade para as pessoas que vêm trazer a palavra de Deus, para que nós possamos experimentar de quem foi Jesus Cristo, do que é capaz Jesus Cristo, do que é capaz a palavra de Deus. E quando nós damos essa oportunidade, irá acontecer como Natanael. Natanael, quando chegou diante de Jesus, Jesus
disse que ele era um homem verdadeiro, um homem que buscava, um homem de grande fé. E ele perguntou a Jesus de onde ele o conhecia. E Jesus disse que antes mesmo de Filipe ir o convidar, ele havia o visto debaixo da figueira. E isso nos mostra que Jesus não teve, durante esse intervalo, nenhum contato com Filipe. No primeiro momento em que eles se viram e conversaram, Natanael notou que Jesus sabia onde ele estava, sem mesmo que Filipe o contasse que ele estava debaixo de uma figueira. E aquilo, para ele, foi algo sobrenatural, algo anormal, algo que não é para qualquer um. Como ele saberia que Filipe estaria debaixo de uma figueira sem Natanael, sem que Filipe houvesse o contado antes? Então, ele passou a acreditar em Jesus, porque Jesus contou algo para ele que era sobrenatural, não foi contado por outra pessoa. Ele não tinha como saber que Natanael estava debaixo de uma figueira. E é aí que mostra que Deus é capaz de muitas coisas nas nossas vidas que para nós é sobrenatural, mas que nos mostra também que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabe onde estão todas as pessoas, Deus conhece todas as coisas. E como Jesus tinha a manifestação do Espírito Santo em sua vida, não era segredo nenhum para Deus contar a ele aonde Natanael estava. Então Deus, diante da presença do Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, disse a Jesus aonde Natanael estava. E aquilo ali foi um instrumento para poder evangelizar Natanael. Nós muitas vezes somos evangelizados dessa forma. Deus demonstra na nossa vida, às vezes, ações sobrenaturais para que possa nos evangelizar e nos ajudar a trilhar os seus caminhos. É claro que, assim como a parábola do semeador, a gente sabe que às vezes essas graças que Deus nos dá para a nossa conversão acabam não florescendo como as sementes que caem às vezes nos espinhos, que caem nas pedras, que caem em lugares que não irão crescer. Mas quando a semente cai num lugar fértil, como aconteceu com Natanael, logo houve uma transformação. Natanael, como nós sabemos muito bem, seguiu a Cristo, não traiu Jesus, tanto que o único que traiu Jesus e é demonstrado com grande clareza esse acontecimento foi Judas Iscariotes. É claro que houve outros relatos e outros eventos onde há a fraqueza humana, que acaba havendo uma certa traição do homem contra Jesus, mas que houve acima de tudo o arrependimento. E o arrependimento traz para cada um de nós um caminho de luz e de salvação. E foi o que aconteceu, como exemplo, com Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mostrando que foi uma traição contra Jesus. Porém, Jesus havia o questionado muito antes, 3 vezes também, se ele o amava. E ele disse que amava 3 vezes. Então aquele foi um momento de redenção que Jesus deu a Pedro. Deu a Pedro essa oportunidade de se redimir de um pecado que ele ainda nem havia cometido. No mais, esse é o nosso aprendizado de hoje, que nós possamos ser como Natanael. Mesmo na dúvida, que possamos ir conhecer Jesus, experimentar da palavra de Deus, ver se realmente vale a pena e assim tomar nossas conclusões, se realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida ou não. Nós que somos cristãos, que estamos nos caminhos de Deus, sabemos muito bem que a palavra de Deus é fruto de sabedoria, crescimento, que o Espírito Santo nos traz luz, que nos traz cada vez mais uma aproximação com o amor de Deus. Mas para isso, nós precisamos experimentar, assim como Natanael experimentou. Nós que já experimentamos sabemos que é uma verdade, mas para aqueles que têm dúvida, que possam ser Natanael, ir atrás de Jesus para experimentar do seu amor e de sua palavra. Vamos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, hoje nós temos aqui o comentário da Astéria Maria que nos mandou. Olá, boa noite, missionário Wagner. Sobre Jó, não levamos bens materiais para a vida eterna.
Temos que fazer caridade para termos salvação. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela as minhas. Olá, boa noite, missionário, e a todos do canal. Que Deus abençoe sempre. Podem acreditar, eu rezo o terço de São José e da Divina Misericórdia e o terço mariano todos os dias e coloco nos meus pedidos o canal, todos os inscritos e seus familiares também. Você, Wagner, a Doreci, a Márcia Souza, a Odete Sobral e a todos que pedem oração. Amém. Muito obrigado, José Antelmo, pelo carinho em colocar o nosso canal de oração nos seus pedidos, no seu terço, por nos colocar, nos seus amigos aqui do canal, por me colocar em suas orações. Peço a Deus que Deus olhe por você, derrame todas as bênçãos e todas as graças necessárias. A gente dá amor para poder receber amor. Então que você receba do nosso canal de oração, do carinho de todos aqueles que participam aqui com a gente, todo o amor através das nossas orações e através da palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Nós paramos aqui no primeiro, no segundo, estamos aqui. A Doreci Nascimento nos mandou: a paz esteja contigo também e com todos do canal de orações, e que a paz esteja no mundo todo. É difícil para nós a paz para o mundo, mas para o Mestre Jesus nada é difícil. Deus seu olhar para nosso continente, Deus olhai para o nosso continente, ilumina, Senhor, com vossa paz, sabedoria para os homens, que olhem para... Deixa eu continuar aqui. Aí a Doreci já pulou para o outro comentário que mandou: boa noite, missionário Wagner. Deus, te peço a paciência de Jó. Dai-me a fé como Jó, homem sábio e temente a Deus. Meu Deus, que essa segunda-feira seja melhor do que ontem, mas não estou vendo melhora. Doreci, a saúde da gente, a gente sabe muito bem que é um pouquinho complicada. Acho que todos nós temos aí as nossas batalhas diárias em relação à nossa saúde. Tem dia que, às vezes, o problema nem é o problema de saúde, mas espiritual. Às vezes a gente está de mau humor, a gente está chateado, a gente está estressado. Então isso acaba refletindo muito nos comportamentos nossos em relação a outras pessoas. Então a gente precisa se ponderar muito, ter muito cuidado nesses momentos, porque podemos cair em tentação em relação às nossas batalhas espirituais. Nós podemos notar muito bem isso, principalmente nas nossas depressões, nas nossas tristezas e nos nossos estresses, que ao invés de nós praticarmos o amor de Deus, nós acabamos praticando coisas ruins, praticando maldade. Mas é compreensível, porque a nossa carne nos tende a levar ao pecado. Então quando a gente não está muito bem, a gente acaba agindo de forma pecadora. Então que você possa aí ter uma batalha forte em relação às batalhas espirituais e assim vencer todas e agir de acordo com os mandamentos de Deus. O mais importante é isso. A gente irá adoecer, a gente vai sentir dor de dente, dor de barriga, dor de ouvido, vai sentir mal de estresse, de raiva, de rancor, mas que não possamos ultrapassar os limites dos mandamentos de Deus. Então, obedeça aos mandamentos de Deus e, acima de tudo, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Agora, o resto você irá sentir, as batalhas do corpo você irá sofrer. Assim como Jó sofreu, você mesmo citou isso. Jó estava apodrecendo vivo. Se a gente lê o contexto bíblico, a gente vai ver que ele estava com lepra. E quando o contexto nos fala sobre a lepra que assolava aquele povo daquela época, a gente nota muito bem que as pessoas morriam e praticamente apodreciam vivas. Então, quando Jó estava com essa doença, ele estava sofrendo muito, mas não deixou de louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade, pelo aprendizado. E a gente sabe muito bem, é o que nós devemos fazer, é agradecer e louvar a Deus a todo instante, até o último suspiro de vida. Depois, Deus irá nos dar a oportunidade de viver a vida eterna no reino dos céus, que é o momento da nossa salvação, do resgate do espírito, limpo e puro. Se não está limpo e puro e sujo do pecado, infelizmente não teremos a oportunidade da nossa salvação. E parabéns pelas suas palavras, foram muito bonitas aqui, principalmente falando de Jó
e falando sobre a paciência aqui, ó, se eu não me engano, onde está aqui, a paz do mundo. Você fala que está difícil ter a paz no mundo, e é difícil exatamente porque o mundo está corrompido pelo pecado. A Odete Sobral nos mandou amém, bom dia missionário e a todos do canal. A paz esteja com todos nós, obrigado pela reflexão. A história de Jó faz com que sejamos cada dia mais perseverantes em nossa fé. Ótima semana a todos. Exatamente, Odete Sobral. A história de Jó, ela é uma história muito motivadora, principalmente porque muitos de nós passamos exatamente por aquilo que Jó passa. Nós temos as nossas tribulações e às vezes parece que o mundo cai sobre nós. E nós precisamos receber exatamente essa força, essa perseverança que Jó tem no seu coração, que é a fé. Então, se nós temos fé, fica muito mais fácil compreendermos por que às vezes o mundo cai sobre nós, por que as coisas ruins acontecem e que o mal está aí querendo nos derrubar, e às vezes é permissão de Deus que sejamos tentados para que possamos provar a nossa fé, assim como Jó aconteceu. Aqueles que são santos, que buscam a santificação, que entregam as suas vidas a Deus, sabem muito bem disso. Quando nós pegamos os contextos dos santos que nós conhecemos da nossa igreja, nós vemos o quanto eles sofreram, exatamente porque Satanás vai lá e tenta a pessoa ao máximo, faz com que, busca com que ela caia em tentação e quebre o pacto que ela tem com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porém, não conseguindo, cada dia mais ele vai tirando um pouquinho daquilo que é força para a sobrevivência da carne do homem. E é aí que o homem cai em tentação. Os santos são mártires exatamente por isso, porque eles não aceitam e não abrem mão de serem servidores da palavra de Deus, de serem servidores de Cristo. A Astéria Maria nos mandou aqui: olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre pela reflexão. Não podemos almejar nada de ninguém, e se ter fé em Deus e trabalhar e conquistar nossos objetivos passo a passo. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela a minha, e que Deus abençoe sempre a todos, e muito obrigado pelas palavras. A Odete Sobral, a Doreci, a Márcia Souza, peço a todos os amigos do canal para juntos pedirmos oração para uma mulher que vi no Fantástico, que ela está paraplégica e cortaram o benefício desde 2018. Quem cuida é seu esposo, e do pescoço para baixo ela não mexe nada. Eu não coloquei o nome dela porque não lembrei. Que Deus abençoe ela. Então que nós possamos colocar aí em oração essa moça aí que passou no programa de TV aí, no Fantástico. A gente conhece também outras pessoas por aí. Eu convivo também com outras pessoas aqui na nossa comunidade que passam por situação muito parecida. A gente tem um rapaz aqui que ele sofre uma paralisia, ele não consegue se locomover direito, as pernas são atrofiadas, os braços são atrofiados, parte do seu tronco é atrofiado, ele mal consegue se locomover, e o recurso, ele tentou se aposentar e não conseguiu. A gente sabe que as leis do mundo às vezes são um pouco injustas com os homens, então a gente não tem muito o que fazer. A família corre atrás, é claro, entra na justiça e tal, mas a gente sabe que às vezes esperar dos homens é um pouco complicado. A gente tem que esperar mais em Deus, mas temos que fazer a nossa parte assim, de correr atrás, porque essas pessoas precisam, merecem com toda certeza, porque nós somos humanos, e o homem humano que tem a imagem e semelhança de Deus quer ajudar o próximo. Os nossos irmãos que têm essas dificuldades, têm esses problemas de saúde, a gente quer ajudá-los, e que nós possamos então colocar em oração todas as pessoas, além dessa moça do programa do Fantástico, que nós possamos colocar todas as pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, das comunidades vizinhas, dos amigos que estão assistindo o nosso canal, até mesmo às vezes de familiares que estão assistindo o nosso canal, que Deus possa derramar sobre eles
graças e possa dar a eles o privilégio de se ajudarem, de facilitarem esse processo, de receberem um benefício para facilitarem o seu processo aqui no plano terrestre e assim mostrar a presença de Deus e as graças de Deus nas manifestações que Deus pode fazer para ajudar os nossos irmãos. Parabéns, José Antelmo, pela iniciativa, e a gente tem que fazer exatamente isso, ter misericórdia, amor, piedade, compaixão, que é o que Cristo sempre nos ensinou a todo momento. Ele teve compaixão de muitas pessoas paralíticas, doentes, e curou todas elas pelo amor e pela fé, é claro, pela fé principalmente. A gente tem aqui, deixa eu passar aqui para onde eu parei. Nós estamos aqui, eu achei. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, glória a Deus, jamais devemos julgar as pessoas pelas aparências, mas nesse tempo de eleições é muita hipocrisia, é muita mentira e falsidade, é muita coragem de maldade. Jesus tem misericórdia, amém. Muito bem, sobre essa questão das políticas aí é até um pouco complicado, porque realmente é verdade, na hora que a gente chega a essa época das eleições políticas, a gente começa a ver pessoas que no início do seu mandato apareceram, pediram seus votos e no final das contas desapareceram depois desses 4 anos aí de mandato público. E a gente percebe muito bem que o objetivo principal dessa pessoa era ganhar dinheiro, era preocupado em recursos para poder ter uma vida melhor. E muitas pessoas hoje estão direcionadas exatamente a buscarem entrar na política por causa do dinheiro. Sabem da facilidade que tem, sabem que o processo é muito fácil para poder conseguir, às vezes, altos salários. Então nós podemos notar por aí que realmente há muita falsidade. Hoje mesmo notei pessoas falando sobre isso, que citaram um exemplo até um pouco grosseiro, né? Disseram que até cachorro está candidatando para poder participar das eleições. A gente sabe que isso é um pouco ignorante da parte da pessoa dizer isso, mas a gente sabe também que há uma certa verdade por trás dessas palavras. Porque tem pessoas que não têm o mínimo conhecimento de política e querem se envolver nessa questão e acabam se decepcionando. Alguns sabemos muito bem que é por causa de dinheiro e assim por diante. Então, se nós estamos indo atrás de alguma coisa nessa vida, nós temos que acreditar naquilo que nós buscamos, temos que ter comportamentos voltados àquilo que nós pensamos e desejamos para a nossa vida. Infelizmente, no Brasil, as pessoas não compreendem muito bem o que é uma política e como funciona uma política. Às vezes as pessoas, se analisarmos muito bem, servir a Deus é uma política, é uma forma de viver uma política. Quando a gente diz isso, é demonstrado através das regras, e Deus impõe regras nas nossas vidas para que nós possamos respeitar. E aí, quando nós vamos ver a vida de um candidato que está voltado à política, ele não tem o respeito mínimo, nem mesmo com as leis dos homens. Não sabe respeitar as leis dos homens, muito menos as leis de Deus. Então, por isso a gente convive com muita gente falsa, muita gente mentirosa, principalmente na área política. É claro que em todos os lados, para onde quer que a gente vai bater de frente com pessoas mentirosas. Mas a política nossa, infelizmente, está contaminada excessivamente por essa questão da mentira. Nós recebemos aqui também da Odete Sobral, que nos mandou: boa tarde, missionário e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós, gratidão pela reflexão. Abençoado domingo do Senhor a todos, amém. Que assim seja. Odete Sobral, um grande abraço. A Doreci Nascimento nos mandou: e que a paz do Senhor esteja contigo também. Este salmo é muito lindo. Bendirei ao Senhor Deus todo dia, todo tempo, toda hora. Sinto saudades do tempo que eu cantava. Amém, que assim seja. Então nós concluímos aqui os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.